Eu ia continuar na meta, mas eu vou ajudar o senhor aqui. Vou mudar para a pauta internacional. O Brasil está presidindo o G20 esse ano. O presidente Lula já apresentou quais são as prioridades dele. São prioridades ousadas: levantar fundos para políticas internacionais de combate à pobreza e transição energética. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como fica essa agenda se, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, que é franco favorito, ganhar as eleições lá? Porque certamente vai ser um desafio maior, por exemplo, para a pauta verde que o presidente Lula quer implementar. Qual é a sua preocupação, se é que ela existe, com relação a isso? Olha, você não vai ter um alinhamento global. Você tem 200 países no mundo, você tem o G20, são 20 das maiores economias do mundo. Né? Você não vai ter um alinhamento. Você está num país democrático, você tem alternância no poder. O que funciona na política, muitas vezes, é o constrangimento. Né? É a pessoa não ter saída, a não ser fazer o certo. No caso da transição ecológica, ela está se mostrando cada vez mais necessária. Né? O Inflation Reduction Act, lá americano, o Green New Deal europeu, são coisas muito pesadas e que estão sendo, inclusive, utilizadas para fazer frente à expansão da indústria na China. Quer dizer, estão usando também a questão ecológica para promover a indústria local. Eu acredito que nós temos... O presidente Lula, ele tem condições de apresentar um modelo novo. O presidente Lula, primeiro, o Brasil está numa situação interessante, porque o Brasil não deve, o Brasil é credor internacional. E os países africanos estão devendo, nós temos um compromisso com os países da África, queremos pautar a questão dos países de menor renda para saírem da armadilha da dívida em função dos juros elevadíssimos que estão sendo pagos por esses países. Nós temos a questão da desigualdade, concentração de renda lá no topo, né, da pirâmide, 0,1%, que esses dias saíram dados absurdos, né, sobre essa temática. O presidente Lula, ele pensa em propor uma reglobalização sustentável do ponto de vista ambiental e social. Mas você consegue fazer isso sem o apoio dos Estados Unidos, por exemplo? Mas esse ano nós ainda estamos sob o governo do Biden. A gente tem mantido contato. Eu já falei 3 ou 4 vezes com o John Kerry, com o Sullivan, com a Janet Yellen. Nós estamos com uma boa relação com o governo americano. E eu penso que o governo Biden tem todo interesse em se aproximar, neste ano, muito do Brasil. Né? As Nações Unidas vão ganhar um protagonismo importante no G20. Ela está muito preocupada com a questão da desigualdade e com a questão ambiental. Né? Nós temos os pilares da OCDE que nós apoiamos, mas eles são insuficientes para os desafios que estão colocados. O presidente tem muita clareza dessa questão. Então, com isso, a gente